Olá! Neste vídeo falaremos sobre identificação biológica. Vocês verão que classificar não é sinônimo de identificar. Aqui falaremos também sobre as chaves de identificação. Vocês verão que este é um dos métodos mais importantes e utilizados para se identificar um organismo. Vamos lá? Um aspecto da sistemática muitas vezes confundido com a classificação diz respeito à identificação dos organismos. A identificação só é possível se já existe uma classificação de organismos semelhantes. É importante diferenciarmos classificação de identificação. Classificação é organizar os organismos em grupos, ou seja, classes, os táxons que podem ou não receber os nomes. Identificar é verificar em que grupo da classificação existente um determinado organismo se encaixa. O procedimento mais frequentemente utilizado em botânica e zoologia para identificação é a utilização de uma chave de identificação. O objetivo da chave de identificação é apresentar caracteres de tal forma que, por uma série de escolhas alternativas, se chega à identificação de um determinado táxon. Inicialmente, deve-se ser construída uma matriz com os diferentes estados dos caracteres. Nessa matriz, podemos notar que, pelas condições presença ou ausência de asas, os organismos podem ser subdivididos em dois subconjuntos. Dessa forma, pode-se iniciar duas rotas distintas, com ou sem asa. Na rota de organismos que apresentam asas, é possível incluir mais uma subdivisão, relativa ao número de asas, um par ou dois pares. No caso de um organismo apresentar um par de asas, chega-se à identificação da mosca. Caso apresente dois pares, a rota pode prosseguir de acordo com os tipos de asas anteriores, endurecidas, no caso dos besouros, ou membranosa, nos casos das cigarras e libélulas. Uma nova subdivisão permite a identificação dos organismos restantes nessa rota, por exemplo, com asas dobradas sobre o corpo, que é a cigarra, ou perpendiculares ao corpo, no caso da libélula. Na outra rota, sem asas, os organismos podem ser distinguidos pelo aparelho bucal ou pelas pernas posteriores. Porém, esse tipo de chave de identificação se torna inviável com muitos organismos. Para evitar este problema, as rotas podem ser ordenadas de uma outra forma. A mais comum de vermos na literatura são as chaves dicotômicas, onde o primeiro membro da dicotomia é impresso em uma linha e o seguinte é imediatamente subsequente a ele. Como resultado, as alternativas contrárias são apresentadas concomitantemente. Assim, a primeira dicotomia será com asas ou sem asas. Assim, traçamos duas rotas independentes. Iniciaremos então com a rota presença de asas. Essa rota nos leva a uma outra divisão, que é o número de pares de asas, que podem ser dois ou apenas um par. A rota com apenas um par de asas já nos leva diretamente para a mosca. Já dois pares de asas nos leva a uma terceira rota, asas perpendiculares ou asas dobradas. A rota asas perpendiculares nos leva à libélula. Já as asas dobradas nos leva a uma quarta rota, que é o tipo de asa, se é membranosa ou endurecida. Asas membranosas nos leva à cigarra, enquanto asas endurecidas nos leva ao besouro. Assim, fechamos o primeiro lado da dicotomia e iniciamos o segundo lado, referente à ausência de asas. Essa rota nos leva a condições das pernas posteriores saltatórias ou não e o tipo de aparelho bucal, sugador ou mastigador. Repare que aqui usamos dois caracteres em uma mesma dicotomia e isso não é um problema. Pernas posteriores saltatórias e aparelho bucal sugador nos leva à pulga, enquanto que pernas posteriores não saltatórias e o aparelho bucal mastigador nos leva à formiga. E assim, fechamos todas as rotas da nossa chave dicotômica. Aqui temos um exemplo real de uma chave para os principais gêneros da subfamília de formigas Poneridae. Um outro tipo de chave também bastante visto na literatura, talvez mais comum em uma literatura para fins didáticos, são as chaves pictóricas. Essas chaves apresentam ilustrações dos caracteres utilizados nas alternativas, o que facilita muito a identificação, principalmente por não especialistas. Aqui temos o exemplo de uma chave pictórica para os fungos e fomicetes. Entretanto, é comum ver em artigos científicos chaves pictóricas em conjunto com as chaves dicotômicas, onde existem ilustrações para cada passo da rota, a fim de facilitar a identificação do caráter. Aqui temos o exemplo de uma chave para algumas famílias de Heteróptera.
Todas as chaves examinadas até aqui são monotéticas, isto é, empregam uma única combinação de caracteres para a identificação dos táxons. Se no exemplar faltarem as estruturas necessárias para a identificação, essa se torna praticamente impossível através dessa chave. Existem algumas chaves politéticas ou de entradas múltiplas, ou de múltiplo acesso, e ainda denominadas policlaves. Um conjunto maior de características é utilizado para identificação. Em geral, são operadas por um programa de computador. Essa aqui, por exemplo, é uma chave interativa. Aqui, neste exemplo, temos uma chave interativa para os anfíbios que ocorrem na região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Pode-se entrar em qualquer ponto com qualquer um dos caracteres existentes na chave. O programa indica quantos táxons compartilham aquele caráter e sugere as melhores opções para prosseguir na identificação. Se o usuário não souber o significado de algum termo, pode solicitar auxílio para o computador, pois o programa também possui um glossário, acompanhado de ilustrações, desenhos ou fotografias. O processo prossegue, restringindo cada vez mais os táxons possíveis, até se chegar ao táxon ao qual pertence o exemplar que se quer identificar. Ainda não são muitas as chaves interativas, porém, recursos como estes têm se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos.